As redes sociais só querem a liberdade sem nenhuma responsabilidade. Como é que nós ficamos? Você está assumindo que as redes sociais, elas compactuam, elas fomentam a violência. E isso não é verdade. Você tem golpes aplicados através de telefones celulares. Então, vamos trazer as operadoras de telefonia para se responsabilizarem também por aquilo que é falado através dos seus telefones. A gente tem crimes que são combinados em bares. Então, vamos trazer o dono do bar para ser responsabilizado também pelo que está acontecendo ali. As redes sociais precisam, sim, prestar informação. Concordo com você. Precisa parar de manipular o conteúdo como fez a favor da esquerda nas últimas eleições. Se a gente vai falar de regulação de conteúdo, eu também quero que seja regulado conteúdo de portal de notícia remetendo a comportamento sexual altamente questionável. E isso é visto com a maior naturalidade, porque se fala de sexualização de criança como se fosse uma coisa natural. Show de travesti para criança como se fosse uma coisa natural. Pois eu, como pai, acho isso uma aberração. Isso sim a gente tem que discutir. Por que esses portais podem colocar esses conteúdos ali a um clique de qualquer pessoa de forma impune, enquanto frustram toda a estrutura familiar que uma pessoa pode ter? Olha, há indícios de que a velha mídia e a mídia tradicional porca esquerdista, eles se prestam a esse papel de vassalagem ao desgoverno do PT em troca de dinheiro público. Milhões do dinheiro do pagador de impostos são destinados para a imprensa se prestar ao papel de assessoria do desgoverno Lula. E em razão de um acordo desse mesmo regime, querer regular as redes sociais. Ou seja, se as redes sociais forem definitivamente censuradas, a informação, ou no caso, desinformação, será exclusiva e restrita da velha imprensa para poder mentir à vontade. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Jander Pires, sou jornalista de direita e trago um recorte fenomenal onde o nosso querido comentarista político, Caio Coppola, atropelou a bancada do jornal da CNN de esquerda ao responder sobre a escolha de Kamala Harris como sucessora de Biden na corrida presidencial. Se você observar o desespero dos integrantes da bancada enquanto Coppola detonava falando verdades, olha esse vídeo, está muito bom, vamos assistir juntos. Kamala ou Trump, quem tem mais chances de ganhar? Olá, Basília. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Olha, eu creio que o Trump tem mais chances, mas a questão que não quer calar é outra. Será que a Kamala pode derrotar Trump? E a resposta é sim, claro que pode, porque o sistema quase tudo pode. E Kamala Harris, vice-presidente Joe Biden, é a candidata do sistema. Para entender a dimensão e o peso desse apoio, é só a gente resgatar o que aconteceu aqui no Brasil, na eleição presidencial de 2022. Naquele pleito, o Lula era o candidato do sistema. A elite acadêmica estava com Lula, inclusive forjando números falsos sobre a fome no Brasil. A classe artística em peso também estava com Lula, militando aí nos festivais, colaborando em música de protesto, se engajando em polêmicas artificiais. O mercado financeiro, aquela turma dos grandes fundos da Faria Lima, estava com Lula, minimizando os riscos de déficit fiscal, de endividamento público, de interferência nas estatais. As Big Techs estavam com Lula, restringindo o alcance de publicações, desmonetizando influenciadores conservadores e liberais nas redes, assim como a grande mídia, que também estava com Lula, incluindo aí a emissora de maior audiência no país, o principal canal por assinatura do país, o jornal de maior circulação no país e a principal agência de influenciadores digitais do país. O apoio ao Lula era tão grande que parecia até que os altos tribunais estavam fechados com ele. Claro que tudo provavelmente foi uma grande coincidência, mas vejam só aqui a coleção de decisões judiciais favoráveis que beneficiaram o petista. Então, primeiro, súbita mudança de entendimento sobre a constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância. Aquela decisão que possibilitou que o Lula realizasse o seu check-out da suíte da Polícia Federal após 580 dias de hospedagem. Outra, a mudança processual retroativa na ordem das alegações finais. Mudança no entendimento sobre a jurisdição dos processos da Lava Jato. O reconhecimento da suposta parcialidade de um juiz de primeira instância, juiz cujas sentenças foram reformadas em segundo grau para aumentar as penas inicialmente impostas. Censura a documentários, matérias da imprensa e postagens que tratavam de assuntos sensíveis à campanha petista, inaugurando aquele conceito de desordem informacional. Sanções de mordaça contra influenciadores que tiveram aí as suas contas, os seus perfis indefinidamente suspensos sem qualquer previsão legal. E aí, finalmente, inelegibilidade do seu principal rival político, o principal rival político do Lula, por denunciar supostas vulnerabilidades do sistema
eletrônico de votação numa reunião com embaixadores antes do período eleitoral. E aí, tão logo Lula chega ao poder, ele despeja mais de 10 bilhões de reais em projetos artísticos e culturais, que é um aumento superior a 300% em comparação com 2022. Ele bate o recorde de publicidade oficial do governo em ano eleitoral, ele aumenta em 60% o valor investido na principal emissora do país, ele volta a anunciar em jornais e sites militantes e ele escolhe para o Supremo Tribunal Federal, aspas, amigos, companheiros e partidários, fecha aspas, coisa que ele havia solenemente prometido não fazer. Mas essa é a força do sistema. O sistema é capaz de tirar um homem do cárcere e reconduzi-lo à presidência da República, acompanhado por um vice que descreveu essa hipótese como uma volta à cena do crime, fecha aspas. Portanto, nunca duvidem da força do sistema, seja ele aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos. E Kamala Harris é a candidata do sistema por lá. É um sistema que acaba de cuspir Joe Biden depois de espremê-lo até o bagaço. Tão logo não foi possível, disfarçar a lamentável condição física e mental do presidente americano, antecipou-se um debate presidencial propositalmente e ao longo das semanas o dinheiro parou de fluir na campanha democrata, a pressão aumentou e Biden foi convencido a desistir de uma derrota certa, como bem colocou meu estimado debatedor. O sistema nunca se importou em ter um presidente inapto. O que o sistema não quer é perder acesso ao poder. E agora vocês podem escrever. Essa mesma mídia que ignorava solenemente os problemas de senilidade do Joe Biden vai se voltar contra o Trump em razão da sua idade avançada. E, por tabela, vai passar a ignorar também solenemente o fato de que a candidata democrata mentiu para o povo americano sobre o estado físico e mental do seu comandante em chefe. Então, realmente, a Kamala é uma fortíssima candidata à presidência dos Estados Unidos e o sistema já voltou a despejar os seus milhões de dólares e as suas manchetes positivas para embalar mais essa candidatura democrata. De verdade, meu povo, foi um massacre de Caio Coppola. O cara simplesmente puxou a metralhadora de verdades e não deixou uma ponta sem nó. Note que a fala do Coppola rescalda na situação política do nosso país, ou seja, a esquerda é suja e baixa no mundo inteiro. Mentira, omissão e distorção é um modus operandi desse espectro político. Peço que você deixe seu like para ajudar o vídeo a ser recomendado e comente aqui embaixo o que você achou dessa metralhada de verdades de Caio Coppola. Meu nome é Jander Pires e te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço.